Bom, agora eu preciso falar do Atlético também, senão isso aqui vira a hora da raposa. Mais uma vez, ô Galante, você estava lá e me incomoda profundamente, mas já faz muito tempo que isso me incomoda. O que o Mirassol, ano passado, fazia e fez tão bem feito que gerou a ele uma vaga na Libertadores? Era um time muito competitivo, porque ele sabia que ele não tinha a qualidade dos outros times, então o que ele precisava entregar? Que aí é um trabalho do Rafael Guanais que ele consegue tirar isso da equipe. Tem treinador que consegue, tem treinador que não consegue. Você já teve vários chefes na sua vida, uns conseguem resultado bom seu e outros você tá cagando pra ele. A verdade é essa. Então, eu olho pro Atlético e, eu não vou cobrar do Lucas Gonçalves, que não tem critério. Porque eu sei, pode ter os motivos, negócio do Ramadã lá do Cicê, dele não ter ido pro jogo contra o América e tal. Mas aí, de um jogo que você não é relacionado para outro, você vai apagar incêndio. O Minda e o Cacerra não te servem em outros jogos, mas para apagar incêndio contra o Grêmio, você coloca para jogar. E convenhamos, entraram até que bem. Rendendo até mais do que os caras que estavam em campo. Então, o que eu tô querendo dizer com isso? Cara, eu não posso admitir que alguém, depois de mais uma derrota, de um começo caótico do Atlético no Campeonato Brasileiro mais uma vez, alguém venha tentar explicar que houve uma evolução. Mas houve uma evolução, meu filho. Você perdeu de novo para um time que até 2 semanas estavam lá pedindo a cabeça do treinador. Você estava lá, você viu. A torcida tá pistola com o Luiz Castro. A torcida sabe que o elenco do Grêmio tem seríssimos problemas. Já estão xingando lá o Pelaipe. E aí o Atlético vai lá e, mais uma vez, pede pros caras. E aí, galera? Ô, HG, inclusive ontem, né, eu fiquei muito surpreso por ver o estádio praticamente assim, na televisão deve ter ficado bem nítido, estava vazio, né? Aí a público de 20 mil, sinceramente eu não enxerguei 20 mil pessoas ali. Nenhum tipo de pressão, o Atlético jogou assim, numa tranquilidade nesse aspecto emocional, vamos dizer assim, da parte da torcida do Grêmio. Mas esse é o lance, né? Você perdeu um jogador com 13, 16 minutos ali por uma expulsão injusta, a expulsão é justa do Natanael, qualquer tipo de planejamento vai para água abaixo. Agora, eu acho que a postura dos jogadores do Atlético dentro de campo tem me incomodado muito. Ontem, de novo, eu estava na zona mista, assim como foi no jogo anterior contra o América. Ontem, de novo, né, o Lodge passou por mim e ele ficava repetindo. Displicência, que displicência, que displicência. Né? O Hulk ontem reclamou com o Klaus na zona mista sobre 2 pesos e 2 medidas, sempre a mesma coisa que a gente reclama com você. E aí eu acho que é a questão do lance do Nardoni, que para mim era para ele ter sido expulso, antes inclusive com o próprio Natanael, quando ele pisa ali no Natanael, ali para mim já não era só para amarelo, para expulsão, mas a questão do Atlético de postura dentro de campo me incomoda muito. Eu vejo um Atlético que ele assimila e aceita muito o resultado. Eu não vejo aquela briga dentro de campo, aquela energia. Passivo. Sabe? É um time que eu acho que ele ajuda o adversário, principalmente na hora dos gols. O Atlético tomou uns gols que eu vou dizer um negócio, né? De novo, gol de bola aérea. O cara sobe sozinho. O Lucas até, eu falei sobre isso com ele na coletiva, ele quis justificar que a bola saiu de um lado, saiu pro outro. Cara, mas espera aí, a defesa estava toda ali compacta, né? É simples, é só você não marcar a bola, marca, o jogador pula, sai do chão. Tem uma música que fala sai do isso, chão, né? Não tem uma música que fala assim? Pô, não, o cara pula sozinho. E outra, aí depois o Marlon recebe a bola com uma tranquilidade, um espaço para levantar a cabeça e bater pro gol. Não chega ninguém, não tem ninguém para chegar. Aquela coisa de atrapalhar, pelo menos, para o cara ficar preocupado no domínio, no chute. Então, essa coisa que o Atlético está tendo, que eu vejo jogadores quando saem do jogo reclamarem. E aí na zona mista o Lodge fala, não tem ninguém aqui fazendo sacanagem, né? Nós somos trabalhadores e tudo. Mas está precisando de mostrar isso em campo. Sabe, essa coisa dessa indignação que eles mostram fora, está na hora de dentro de campo. Quando acontecer um lance, você não vê ninguém discutindo dentro de campo. Falou, chega, vem cá, marca, tá frouxo aqui. Você não vê isso, todo mundo aceita a coisa de uma maneira tranquila. O Atlético tinha menos um jogador. Eu concordo, jogar lá com um jogador é muito difícil, mas eu vou lembrar um jogo. Ontem um amigo meu me lembrou, o Atlético foi contra o Internacional ano passado, com um jogador a menos, empatou. Né? Por quê? Porque teve garra, brigou, sobressaiu a questão física. Né? Estamos com a menos. Vitor Hugo expulso? Cara, eu não lembro quem foi expulso. Acho que foi o Vitor Hugo. Foi o Vitor Hugo? Acho que foi o Vitor Hugo, zagueiro. Eu não me recordo. Eu sei que ali o time jogou todo mundo por todo mundo. Isso. Sabe? Aí e conseguiu um empate. Não, ontem não, cara. Aí você vê que a parte do coletivo, pra mim, tá faltando. Eu não sinto dos jogadores, o Elton, aquela coisa assim de, sabe? Ninguém corre pra ninguém. É isso. Eu não sinto isso. E sabe um lance que mostra muito isso que você tá falando, que eu acho que é um ótimo exemplo, é o lance do segundo gol. Cara, o Atlético encontra o gol. Vamos dizer assim, o Atlético acha o gol. Porque vamos lá, o Atlético estava se defendendo, o Atlético não estava conseguindo inserir um grande ataque, aí o Everson faz um lançamento direto, o Vitor Hugo aproveita muito bem. Cara, o Atlético empatou um jogo onde ele estava com um homem a menos desde os 15 minutos do primeiro tempo. Então é um jogo que você já vai ter que ter uma entrega muito maior do que normalmente você tem.
8 minutos depois que o Atlético fez o gol de empate, o Atlético leva o segundo gol. Se eu não me engano, é isso mesmo. Ele leva, eu acho que é isso mesmo, 8 minutos depois. Mas, enfim, não vou me apegar aos detalhes do tempo. Mas o Hulk caminha no lance. O Hulk se aproxima de onde que está o embate, né? A luta pela bola, o Grêmio procurando uma melhor opção e encontra o Marlon sozinho, enfiado já na entrada, um pouco próximo da área, né? A distância que ele estava, ou seja, estava saindo da função dele de lateral para procurar um espaço, ou seja, o Hulk tem que se atentar a isso. O que o Marlon está fazendo aqui? Um lateral, quando chega naquela posição que ele está, ele tem que tentar alguma coisa muito rápida, porque senão ele vai tomar nas costas. E aí o Hulk, observando o Marlon ao lado dele, não faz uma recomposição, não faz uma marcação. Então isso escancara um pouco, Breno, isso que você transpareceu aqui, de mostrar esse time pouco intenso, que entrega pouco, que batalha em conjunto muito pouco. Então o Atlético, ele demonstrou para o seu treinador vários problemas. Às vezes isso pode ser até bom, Breno. O Atlético fazer um jogo onde escancara tantos problemas para o novo treinador. Lembrando que a janela fecha na próxima quarta-feira, dia 3, é terça-feira. Na próxima terça-feira, o Atlético então vai fechar a janela para todo mundo e o Atlético tem esse curto espaço de tempo para tentar se reforçar. Da mesma maneira que eu falei que o Cruzeiro precisa se reforçar, e olha que o Cruzeiro no coletivo é melhor do que o Atlético hoje, e ele precisa de reforços, imagina o que o Atlético precisa. O Atlético precisa de reforços principalmente na composição defensiva. O Atlético precisa de zagueiros no plural, precisa de um primeiro volante que chega, farda e joga. O Atlético precisa, urgentemente, tirar um pouco da responsabilidade do Maicon nesse time. O Maicon pode agregar muito mais ao Atlético se ele jogar um passo à frente de onde que ele está jogando. Então o Atlético tem vários problemas para serem resolvidos. Duas coisas que eu acho que é interessante dentro do que você falou. E no momento que o Atlético toma o segundo gol, para mim o Atlético tinha melhorado bem no jogo. Sim. Porque com a entrada do Cissé ali, teve até uma hora que eu parei e comecei a contar. Eu falei, cara, o Grêmio tá com 11 mesmo? Porque parece que até deu uma equiparada ali na coisa, né? E aí, pô, o Atlético até chegou a jogar mais no campo do Grêmio. Era para os jogadores fazerem o quê? Peraí, a coisa melhorou, vamos dar um gás a mais que a gente pode... Não, aí dá uma desacelerada. E outro detalhe, o Barba deve estar preocupadíssimo, porque hoje o melhor lateral direito do Atlético é o Alan Franco. Sério. E aí, quem é o melhor volante, primeiro volante do Atlético? É o Alan Franco. Não, hoje é o Maicon. Hoje é o Maicon. Quando o Maicon joga... Eu acho que o Alan Franco ainda é o cara que ainda consegue fazer ali aquela contenção. O Maicon, eu acho que ele é mais do que ele explicou ontem até, quando ele foi falar do Tomás Telles, né? Que eu achei que poderia ser um volante da contenção. O Atlético não tem esse volante, a verdade é essa. Mas peraí. O Maicon também não é o cara da contenção. O Tomás falou que joga como primeiro volante. Na chegada dele ele fala. Mas o Lucas ontem explicou, e após a coletiva, o Brax fez questão de vir conversar comigo para explicar o posicionamento tudo. O Tomás Pérez, ele deixou bem claro. Não, ele é um cara mais de saída, né? Igual ele ainda cita. Bem parecido com o Maicon. O futebol dele é parecido com o Michael. O Cissé é o cara do primeiro volante de contenção. Não, e nem é. Peraí. O Cissé é o jovem. Ele fala ainda da marcação forte. Brenão, vamos lá. O Cissé, quando ele chega ao Atlético, ele jogava como atacante. Depois do Sub-17, ele é puxado pro meio campo. E se adaptou muito bem como 8. Que ele se adaptou. Agora, gente, eu tô assustado. Se o Atlético quiser puxar o Cissé agora pra 5, aí é uma loucura. Mas você viu vocês viram a coletiva? Vocês escutaram a coletiva do Eu achei que você tá... Não, só um segundo. Eu achei que você tá assustado com o fato de um primeiro volante que chegou não é bem um primeiro volante. Não é o primeiro volante. Não, isso eu nem falo. Thiago, foi dele. Ele falou que é o primeiro volante. Não, mas aí os caras estão falando hoje, a diretoria do Atlético tá falando, diretoria mais o auxiliar técnico fixo, eles estão dizendo que o primeiro volante que chegou não é bem um primeiro volante. Cara, isso é no mínimo cômico. Pra não falar trágico. É que nós estamos falando de... Aí são alguns problemas. Vamos lá. O Atlético pode até se incomodar com os questionamentos, mas eles são necessários. Quando o Brax esteve lá na HG Play e disse sobre ter 6 zagueiros, eu não posso contrariá-lo. Você pode ter 6 zagueiros. Eu posso questionar se os zagueiros são da qualidade que eles esperam. Só que eu vejo que quando esse time organizar, e passa muito por treinador, esse time pode render um pouco mais, o que é diferente de achar que o Atlético tem 6 ótimos zagueiros. Só que eu acho que o Atlético tem zagueiros ali que mereceriam mais atenção, porque uns são bancados e a gente já sabe do que são capazes. Ok, aí vamos para a questão do volante. Quando o mesmo Paulo Brax confirmou a contratação do Tomás Pérez, o Tomás Pérez, naquela oportunidade, pelo menos para todos nós, teria vindo como um primeiro volante.
Aí o Lucas Gonçalves fala que ele é o cara da saída, ou seja, vai continuar não tendo um jogador que é um exímio marcador e protetor de defesa, que é um volante que também saiba jogar. Vão continuar não tendo esse jogador. Quando o Casserra foi contratado, foi falado de terem trazido um centroavante, que depois o Sampaoli disse que era um segundo atacante, não botava para jogar porque não era quem ele queria, e que entrou em campo ontem com presença diária, que o Atlético não tem, e eu até agora não entendi porque que não joga. Enfim. Aí contrataram o Minda, que é o cara lépido, que é o cara da jogar de beirada, rápido, driblador e tal, também não joga, mas entrou ontem para apagar incêndio no Atlético. Então nós temos que entrar num acordo aí. O Atlético tem ou não tem o volante? Parece que não vai ter. Vai ter que se virar com o que tem. O Atlético tem ou não tem um centroavante de área? Alguém que tenha presença de área? Esse alguém pode ser o Casserra? Sim. Tá faltando? Então tem que jogar. O Atlético precisa de um ponta para jogar pela direita? Esse ponta, o Minda não foi contratado para fazer? Então por que não joga? Vocês estão vendo que eu estou levantando aqui pelo menos uma meia dúzia de questionamentos? Aí me vai o Lucas Gonçalves. Eu não vou cobrar do Lucas, gente. Falei ontem, eu não vou queimar fosfato com o Lucas. Ele não é treinador, ele está, mas ele não é treinador. E eu não posso cobrar do Barba, que no jogo do final de semana o Atlético tem um respiro e faça um grande jogo, cobrar dele. Mas o que eu espero que o Barba consiga no final de semana é trazer para campo contra o América o que faltou mais uma vez ontem. Vocês sabem quantas faltas? O Luiz Costa que lembrou isso. Grande Luiz. Se o Barba fizer uma coisa no fim de semana, eu já estou satisfeito. O quê? Sumir com o Natanael. Mas sumir mesmo, sabe? Pega, esconde, eu não duvido que ele possa de repente, jogar o Preciado por ali, bancar o Preciado. Eu colocaria o Alan Franco na direita e o Cicero. Então você está concordando que o Preciado foi um erro, é isso? Não, eu acho que desse. Eu ainda acho que é cedo. Tá engasopando. Eu acho que é cedo para analisar por uma questão. Porque ele vem de fora. Mas nesse momento, eu acho que ele não está jogando para merecer ser titular. Você viu uma sequência do Preciado? Não. Mas você viu uma sequência do Natanael, não viu? Vi. Então você já tem certeza sobre o Natanael. Sim. Então se você não tem certeza sobre o Preciado... A minha certeza é que o Natanael não tem que ser titular. E aí, ele não tem que ser o elenco do Atlético. É pior um pouco. Tem um amigo seu da imprensa... Eu vou dizer que eu fiquei com saudade do Sarado. Tem um amigo seu na imprensa... Tem um amigo seu na imprensa... Fala amigo seu, porque eu sei que ele não é, que você não gosta dele. Que faz cortes do que a gente fala aqui e manda pros caras, quando a gente fala mal dos caras. Então, vou falar uma do Cuca, tá? Então, você que gosta de mandar os cortes pro Cuca, manda mais essa aí. O Cuca deveria pegar o Natanael e levar pra ele. Montar um barraco, conta. A expulsão do Natanael, ela foi justa, Galante? Você que estava do lado do gramado, do lado do lance? Eu acho que foi. Atrasado, né? Chegou atrasado. Eu estava conversando com o Ricardo na mídia, o Harry Potter. A do Nardoni também deveria ter. Você deixa o seu sovaco cabeludo, você não raspa o sovaco? Raspo. Você raspa o sovaco? Você raspa, Valdo? Não. Você raspa? Raspa. Não coça, não? Não. O Natanael chegou atrasado nessa bola aí, sabe por quê? Por quê? Porque ele é lento. Não, é porque o time todo do Atlético corre errado. Corre errado porque não é organizado. Não é organizado porque os treinadores recentes que passaram por aqui não conseguiram organizar. E outra coisa, corre errado, cansa mais, chega atrasado. Uma relação com o sovaco, mas tudo bem. O Marlon, tem TDAH, irmão. O Marlon, é que o Elton fez assim, ele viu o sovaco do Elton. Tá. O Marlon foi o protagonista do jogo ontem. O Elton tá parecendo a Cláudio Hanna. Ele sofre a falta que expulsa o Natanael, ele dá assistência no primeiro gol e ele faz o segundo gol do Grêmio. O Atlético conseguiu consagrar o Marlon. 10/10 o Marlon. Aqui. Ó, o empresário do Marlon já tá querendo negociar o Marlon. A gente debateu aí a expulsão do Natanael, que era o Nardoni era para O maior responsável do Natanael, pelo que aconteceu com o Natanael ontem, não foi o Natanael. É o Cuca que trouxe ele para o Atlético. Foi o Nardoni. É o Lucas, né? O Lucas que está em campo, o Lucas que está dirigindo. Que escala. Mas o Nardoni também tem É que parte eu não disso. consigo, eu tenho que falar de quem pensando? escala. É assim. Sabe uma coisa que eu fico pensando, Valuzeira? Eu ia completar, mas você tá Desculpa, Eu também irmão. tentei. Não tô dando pra completar Pode ir, ninguém. não, completou. você tá acelerado, você tá acelerado. Eu tô doidão. Ninguém completou, Valor. Pode ir. Tá tudo Ninguém. certo. O Breno completou. Olha, ele tá Ninguém reclamando de você, Eu cara. tô com vocês. Ele tá reclamando de Vai, você, segue, irmão. segue. Pode seguir, chamar, Kleber. sabe de que a partir Eu de vou hoje? completar, Kleber. Eu vou Ao seguir. vivo, a Cláudio Hanna do jornalismo. Por causa do sovaco? Meu sovaco também é cabelo Caralho. Eu fui embora. Eu não Tchau. raspo. Mete o pé. Tchau. A Cláudia. Diga lá, Sabe o que eu fico pensando? Deixa eu falar um pouquinho. Fala sobre um pouquinho. Fala. Eu só tô aqui pra fazer mexer. Eu tô com ele sirvo hoje, pra nada. ele vai falar. Eu não sirvo pra nada nesse programa. Aliás, já estão querendo me tirar. Aqui, Quê? deixa eu contar uma coisa. Não, deixa pra lá. Tô brincando. Então é o seguinte, presta atenção aqui. Presta. Falei que tá querendo me tirar o Adilson. Quê? Adilson me ama. Adilson. Só ele também que ama. Perdeu o que ia falar agora. Eu perdi, eu fico pensando só aqui. Não, Você esqueceu, eu te conheço. o treino tá rolando. O treino tá rolando. Aí, do lado de cá, tá correndo o Natanael e do lado de cá tá correndo o Preciado. Tá certo? Isso. Recém-contratado. Vias contrárias, né? Lateral titular de seleção e tal. Aí o Lucas Gonçalves vê o treino e fala assim: Eureka, vou meter o Natanael, meu lateral titular. Ou se não é o titular, deixa eu fazer um rodízio para poupar os caras fisicamente. Lembrando que ele tem um cara que joga no meio que tá bem na lateral, que é o Alan Franco. Aí ele banca o Natanael. Um jogo o Natanael vai mal, ele põe o Preciado.
Aí o Preciado entra, não vai tão bem, sai um gol ali que nem acha que foi culpa dele, aí ele tira o Preciado, volta o Natanael. Aí o Natanael vai, faz o que fez ontem, sai do time. Aí agora volta o Preciado no final de semana. Até porque se não voltar o Preciado... Não, o Natanael foi titular nos 2 jogos, tanto contra o América quanto contra o Grêmio. Não, sim. Então me causa um certo espanto que no Atlético eles entendam que o Natanael é o titular da lateral direita. Se o Natanael é titular da lateral direita, para quem está no Atlético, das duas uma. Ou quem está vendo está errado, ou o Natanael nos treinos é um leão. Aí é onde eu me preocupo. Você fala assim, o Lucas, quem que vai passar boa parte de como está o elenco pro Barba? Isso é um dos trabalhos do adjunto fixo do clube. Se ele disser pro Barba que o Natanael é o melhor lateral, aí E o que ele vai falar do Cassierra? Como ele falou outro dia no Cassierra na coletiva, então é um ponto que eu tenho atenção. Porque o Barba, por mais... Ele pode ficar acordado 24 horas. Ele não vai conseguir ter pro jogo contra o América a base de todos os atletas do elenco. E você quer ver como é que muda as coisas de convicção? O auxiliar técnico do São Paulo contra o Bragantino, eu questionei a questão do Preciado, questão física, ele falou, ele vai conseguir adquirir o ritmo dele? Jogando. Nós vamos colocar ele pra jogar. Já o Lucas Gonçalves não entende dessa maneira, porque ele coloca o Natanael pra jogar, quer dizer, os dois estavam trabalhando juntos ali, mas cada um com a sua maneira de pensar. O Lucas pensava de um jeito e o São Paulo pensava do outro. E isso tá normal, não tem problema. Mas a questão é, e qual é o planejamento do Atlético pro jogador? Ele não foi contratado? E aí, então agora como é que vai ser? E o Barba agora nessa? Porque o Barba não viu o Preciado jogar, mas vai chegar agora... Quais informações ele vai receber? Qual é? Você entende? Isso é muito grave. Opa! Pode direcionar os primeiros passos do trabalho E dele. acontece, tá? Porque em toda instituição, em toda organização, tem um cara que é o caguetão. Que é o cara que vai lá, leva a fofoca, causa cisânia, fica jogando leva os dons pro chefe, entrega, faz cisânia, faz inferninho e tal. Aí eu fico pensando o seguinte, o que de forma boa isso aí? Negão, você tá bem demais eu hoje. Eu tô tentando falar tem 30 minutos, mas eu consegui. Graças a Deus. Porque Quem você tá não bem deixa você demais. falar, Talvez hoje tenha sido a melhor data sua aqui desses 3 anos e meio. Foi a estreia, né? Nossa, você mandou bem demais. Quem não tava deixando você falar hoje? Aqui. Não aguento não, gente. Não aguento A não. gente vai falar do momento, os seus carinhosos do Atlético. Nós vamos falar daqui a pouco na volta, porque... Ô André, eu vou chamar o Merchan agora. Para um break, porque ninguém tá suportando mais ouvir a voz do Elton. Então, rápido intervalo, a gente já volta na sequência. Mostra o gol do Marlon aí pra nós. Ó lá, Eltinho. Ó os ursinhos carinhosos. Olha lá, todo mundo andando. Só observando, só o Cissé na frente da bola, um a menos, né? Olha o Hulk andando ali, ó. Olha lá o Hulk andando, o Coelho andando. Essa passada do Hulk ali é a mesma que eu tava nas minhas séries. Gente, De verdade. olha isso. Ó. Ninguém... Aqui, só o Cissé moveu, abriu o compasso pra tentar... Olha lá. Outlet Premium, sabe? Isso é brincadeira. O Luiz Costa do Deus Me Livre alertou a gente sobre os números, né, de faltas do Atlético no jogo de ontem. Ontem o Atlético fez 5 faltas. 2 no primeiro tempo, 3 no segundo tempo. Um time que jogou com um jogador a menos. Isso, falta é estratégia de jogo. Falta é do jogo. O time do Atlético só cerca e não marca em cima. HG, Oi. Cruzeiro e Atlético marcando em campo hoje, sabe como é que é? Aquele meme do cara assim, fazendo a revista assim, licença. Aquele tiozão. O tiozão da O revista. tiozão do show de rock, né? É. Tá que nem uma ex-namorada que eu tive na década de 80, não me marcou. Nem lembro o nome dela.